O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio. E este é o Lado B do Rio 374, chegando no seu feed 374. Haja Lado B. Eu ainda estou anasalado, vocês estão percebendo, um mês anasalado. É o tempo que fica seco, e depois chove, depois fica frio, mas enfim, daqui a pouco eu melhoro. O verão vai chegar, eu vou melhorar. O time tá completo novamente, Luara Ramos via internet, Daniel Soares e Fagner Torres Lima aqui comigo no Saúl Estúdio. Vou começar pela Luara, né, que eu quase esqueci na semana passada. Tava ouvindo aqui o programa, a gente conseguiu fazer um corte aqui, eu falei, caraca, quase esqueci a Luara. Por isso que primeiras damas, né, Luara, né, o cavalheirismo. Então, começar com você para não correr o risco de cometer indelicadeza. Boa noite, Lu. Gentil, Caio Belandi, obrigada. Olá, Fagner, olá, Daniel, olá, Gil, olá, todo mundo que nos ouve a partir de agora. Boa noite, hoje que todo mundo gosta, né? A gente gosta de fazer, nossa comunidade gosta de ouvir, que a gente fala ali um pouquinho de tudo que tá rolando. Então, vambora, não vou me estender muito, não. Hoje é a famosa roleta da pistolagem, a galera gosta. Um papo entre a gente aqui pra tentar entender esse mundo doido que a gente tá vivendo aí. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, né? Dizem que a primavera é muito ruim pra quem é alérgico, que tem muito pólen no ar, né? A estação das flores. Deve ser isso, então. Então talvez... E o inverno também é. Então... tem e outono também. Poluição. É só o verão que salva, mas aí contrapartida fica suando igual um porco, né? Tem todas as outras... Ou seja, não existe felicidade. Não existe. Para um alérgico, não. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que tá ouvindo o programa. Para vocês que estão comigo aqui, boa noite. É isso, a gente tem alguns temas para poder debater, conversar essa semana. Alguns a gente vai ridicularizar, outros a gente vai deprimir. Enfim, mas sempre com uma opinião independente. Doa quem doer. Doa quem doer. Coragem para falar a verdade. Então, vamos nessa. Inclusive, os que a gente vai se ridicularizar também pode nos deprimir, né? Esse que é o problema. Bem, antes de... Rir de tudo é desespero, Pois né? já diria o Roberto Frejá. Antes da gente começar aqui a girar a roleta, tem 2 recadinhos para dar. O primeiro, vocês sabem, né? A gente vem aí incentivando, né? Intensificando uma campanha de apoio pra gente bater a segunda meta lá no Apoia-se. Então, agora virou outubro... A gente quer bater essa segunda... São algumas faixas lá no Apoia-se, para quem não sabe. E essa segunda faixa, ela é uma faixa que tem tudo para nos dar a sustentabilidade do Lado B do Rio. Ou seja, né, a gente conseguir viver, né, estar aqui no ar, né, viver enquanto podcast, né, não a gente, de maneira sustentável, né, com a ajuda de vocês. Então, primeiro vou dar 3 motivos, né, para você virar um apoiador ou uma apoiadora do Lado B para ajudar a bater essa meta, tá? Lá no apoia.se/Lado B do Rio. Então toma nota aí, ó. O primeiro é o de sempre, né? O Lado B é um veículo independente, como o Fagner disse aqui, né? Isso quer dizer que a gente não tem dinheiro de grandes conglomerados da mídia por trás, né? A gente não tem banco, grandes empresas de comunicação, ou enfim, de qualquer outro tipo de grande capital. Nós somos independentes, contra-hegemônicos, pequenos, né? Quase artesanal, né? Como a coisa rola aqui. Para quem ainda não entendeu muito bem a nossa estrutura, né? A Central 3 é a nossa parceira, né? Ela distribui o podcast, coloca o podcast no nosso servidor, né? No servidor deles. Então, a Central 3 atua sim com a gente. É claro que a gente é um cast, faz parte do cast da casa, somos amigos do pessoal da casa, mas a nossa parceria é assim. Né, atualmente, vocês já sabem, né? A gente tem o Sindipetro Norte Fluminense e o escritório Normando Rodrigues Advogados. São parceiros, mas como quem acompanha mais tempo, né, já viu que a gente vai renovando o contrato de maneira temporária, né? Então, em breve vai acabar esse contrato aqui e aí a gente vai precisar sentar, negociar termos e valores e tudo mais. Então, sobra para você ajudar o Lado B de maneira
regular, né? Digamos assim. O segundo motivo, como eu falei ali na abertura, se a gente bater essa faixa da meta do Apoia-se, a gente garante essa sustentabilidade do lado B. O que isso quer dizer, né? Se a gente chegar nessa faixa, essa é a faixa que garante o cachê dos nossos colaboradores, que a primeira meta já conseguiu, e o pagamento aqui do estúdio, desse estúdio lindo que é o Sauí, para os programas de áudio, ou seja, a gente não vai precisar de nenhum parceiro, depender de contrato, de sentar com parceria, para ter essa sustentabilidade de pagar os colaboradores e pagar o estúdio para os programas de podcast de áudio. Seria um ganho imenso para a gente, assim, se a gente conseguir isso, né? Porque aí a gente fica mais tranquilo de saber que o Lado B do Rio vai ao ar toda sexta-feira, com ou sem patrocinadores, né? É o nosso grande desafio. E o terceiro motivo de hoje, né? O Lado B vai fazer 10 anos agora em 2026, né? Daqui a um ano mais ou menos. E a gente quer ter a certeza que o podcast vai passar um aniversário tranquilo, né? 10 anos é a idade boa, né? Para um podcast independente, imagina, né? Quantos que vocês ouviram aí desde que a gente começou já não ficaram pelo caminho, né? Alguns muito bons, outros que tiveram bons momentos e não conseguiram manter. E o Lado B tá aqui resistindo 10 anos. Então pra gente seria muito bom a gente ter essa certeza de passar o Lado B do Rio 10 anos sem correria, né? Para fechar esses contratos, correndo atrás de patrocinador e tal. É uma data muito importante no ano de eleição, né? Ou seja, é uma data que por si só pra gente já é muito valiosa. Vamos ter a missão, já nos antecipamos aqui, né? Vou dizer que eu vou votar no Lula, hein, galera? Não sei se vocês todos concordam, a gente pode debater isso depois. Então a gente vai ter a missão aí de reeleger o velho, não tem jeito. Então vai ser muito importante pra gente. Você já ouviu falar de Ciro Gomes? Não, tem um tempo já, inclusive, que não. Ouvinte nosso, um abraço pro Ciro. Aliás, se ele quiser ajudar o Lado B, pode ir lá no apoia.se/Lado B do Rio. Dessa forma ele pode ajudar a gente. E tornar um apoiador, né? Aí tem planos de R$10, tá, Ciro? Se você tiver mais apertado aí, não sei, enfim, como é que tá. Tem planos de R$20, né? Pra quem quiser entrar no grupo do Telegram pra conversar. Tô com uma ideia aí que vou ver se eu boto pra frente nas próximas semanas com a galera do Telegram. Vou ver se a galera recebe. E aí, R$20 por mês. E tem aí os R$50 pra quem tiver mais tranquilo, ajudar ainda mais o seu podcast preferido, que é o Lado B do Rio, eu tenho certeza. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você ajuda quando puder, fazendo um pix do valor que quiser para ladobdorio@yahoo.com. Esse pixzinho aí que você faz de vez em quando, o valorzinho que sobra, vem muito bem, porque o nosso caixa está esvaziado, a gente está com a mudança aí de natureza jurídica do Lado B, que ele tá tomando facada pro Eduardo Paes o tempo inteiro aí, pra prefeitura, pro Haddad, tá brabo. Então, vem muito bem a calhar aí se você tiver um pixzinho aí pra fazer pra gente. Antes do Cezão girar a roleta, tem um segundo recado, que é o nosso camarada Jimmy, que é ouvinte de longa data, apoiador. Ele vai falar aqui, mandou um áudio aqui pra gente, convidando a nossa audiência a conhecer o Pracinha Digital. Já falei do Pracinha Digital recentemente, né? A vaquinha do Pracinha tá se encerrando agora, né? Na sexta-feira, dia 17. E o Jimmy, pedi pra ele, Jimmy, explica um pouco mais aí do que é o Pracinha Digital, e ele vai mandar esse recado agora. Fala aí, Jimmy. Bom momento, galera do Lado B. Eu sou o Jimmy, Matheus Graciano, apoiador aí do podcast, ouvinte. Eu queria mandar um recado sobre a Pracinha Digital, que o Caio muito generosamente mencionou uns 2 episódios atrás. Eu acabei de ouvir aqui o último episódio, o 373, com o Felipe Leão, sobre cinema, né? E foi interessante ele comentar sobre ali as patentes da Alemanha, da Rússia, da União Soviética, na real, dos Estados Unidos, né? Que a gente ficou dependente disso. E aí eu queria falar sobre o software livre. Qual que é a questão do software livre? Não tem patente. Quer dizer, até pode ter, mas na maioria dos casos não tem. E o seu licenciamento, ele é aberto. Então a gente pode usar com a nossa infraestrutura. E hoje no Brasil, se você quiser ter um armazenamento de arquivo que não seja de Big Tech, que não seja do Google, da Apple, você tem que ter uma empresa. Não tem um que seja disponível para usuário individual. E a Pracinha Digital quer ser o primeiro a fazer isso no Brasil, cobrando em reais, com uma infraestrutura própria, e a infraestrutura própria é o que leva ao financiamento coletivo. Eu quero comprar os servidores próprios, e quem apoiar com o projeto vai ganhar crédito para poder acessar quando tiver o serviço disponível. Eu com certeza vou botar para ser no ar em algum momento da minha vida, mas esse momento vai demorar se a campanha não der certo. Eu agradeço muito pelo espaço. Quem tiver interesse de doar é benfeitoria.com/pracinha digital
ou checa mais informações sobre o projeto, as redes sociais em pracinhadigital.net. Um abraço. Agora o Cezão vai girar a roleta da pistolagem pra gente pistolar bastante sobre os assuntos da semana passada. Roletão da pistolagem. Bem, o Estado assassino denominado Israel e o grupo palestino Hamas assinaram na última sexta-feira um cessar-fogo conduzido pelo presidente dos Estados Unidos, um notório pacificador, Donald Trump. No acordo, alguns presos e reféns foram liberados de ambos os lados, embora ainda haja mais de 10 mil palestinos presos em Israel, sendo ao menos 400 crianças e adolescentes. Também milhares de palestinos começaram a voltar para Gaza, embora estime-se que 2/3 da cidade seja apenas escombro. O genocídio de Netanyahu e a máquina de guerra sionista soma mais de 67 mil palestinos e palestinas assassinadas, enquanto Donald Trump passeia discursando no parlamento de Israel e assinando o acordo de cessar-fogo no Egito com outras lideranças globais, e o Hamas e Israel também não foram para esse encontro aí que ele teve no Egito com o Macron, com o Erdogan, enfim, vários outros líderes globais. E aí, Dani, você que é talvez o nosso homem mais antenado em política internacional daqui da mesa, queria primeiro que você fizesse a análise do que o Trump está querendo com isso, né? Quais são as intenções, as reais intenções do Trump. Como eu brinquei aqui, não é a paz, né? Não é um cara que tá pra paz, nem no país dele que é a paz, quanto mais no país dos outros. E o que a gente espera dos próximos passos, considerando que importantes líderes globais da região estiveram lá, né? Outros da Europa. Há um certo quem não foi meio que lavou a mão, né? Que é mais ou menos isso que acontece, ao mesmo tempo que Israel e Hamas não negociaram de maneira direta, né? A negociação foi bastante indireta, ou seja, como é que você vê esse cenário atual? O que você acha que pode vir aí nos próximos passos, né? Se esse cessar-fogo vai ser respeitado, já tem aí, inclusive, relatos de que não está sendo, para variar, né? O cessar-fogo deve parar pelo menos com a carnificina em estado bruto, né? Transmitida ao vivo. Transmitida ao vivo, desabrida, sem disfarces. Desabrida? Isso ia falar, Que desabrida. isso? Um abraço pra dona Desabrida aí. Desabrida é foda, hein? Mas, tipo, são 80 anos praticamente, né, de respeito às leis internacionais e a qualquer senso de justiça de Israel nos territórios ocupados. Isso vai continuar, tanto que teve na Cisjordânia, né, que não está sob administração do Hamas, não havia reféns na Cisjordânia, e Israel continua na sua política de colonização, de ocupação do território, de expulsão dos palestinos, de suas terras, de suas casas. Então isso certamente vai continuar de forma acelerada, porque a Palestina, com as instituições palestinas mais enfraquecidas, né, e um governo de Israel atuando de maneira cada vez mais triunfalista, infelizmente a tendência é essa. Sobre o papel do Trump, são vários fatores, né? Primeiro que ele tem uma obsessão em ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz, que em breve será tópico nosso. Então ele quer participar dessas grandes negociações, participou de algumas, de outras escaramuças, mas essa é que ganha mais atenção do mundo, né? Era o massacre em maior evidência do mundo. Israel, nos últimos 2 anos, foi tendo cada vez menos defensores, né? A céu aberto, pelo menos, na arena internacional, tanto mesmo na Europa Ocidental. As extremas-direitas e as direitas do mundo continuam defendendo. Mas, por exemplo, mesmo dentro dos Estados Unidos há divisões na extrema-direita, porque tem alas que são abertamente antissemitas, tem alas muito isolacionistas, tradicionalmente, né, na direita americana há alas muito isolacionistas, então não era uma guerra unânime, mesmo entre os conservadores nos Estados Unidos. Então também é uma resposta a um público interno e a um público de sua base. Uhum. E acho que chegou-se num ponto em que estava sendo disfuncional
pro próprio imperialismo mundial a guerra realizada do jeito que estava. A gente falou isso aqui Né? recentemente, Fagner pontuou, né, que tava havendo um certo escalonamento de como a opinião pública, com todos os defeitos que a gente tá aqui há 9 anos dizendo, né, mas ela, é isso, tava ficando, gente, tá ficando feio, né, tipo, mais feio do que já é, nem a gente consegue sustentar, a mídia brasileira era uma das... A mídia brasileira, já falei isso aqui, existem estudos que mostram que ela é mais pró-Israel do que a mídia dos Estados Unidos. Né? E você, obviamente eu não vou dizer que ela é mais pró-Israel que a mídia de Israel, que não é o caso, porque... Né? Mas se deixar ela mas O objetivo deve ser esse. É possível encontrar na mídia israelense, o próprio Haaretz, artigos mais críticos ao governo de Israel do que é possível encontrar na grande mídia brasileira. Né? Tem artigos que a grande mídia brasileira não publicaria e chamaria não vou nem mencionar o nome, mas chamaria uma turminha aí que tá sempre na Globo News para fazer contraponto à própria mídia israelense. Concluindo, tem a questão de quem vai administrar Gaza, né? Porque o Hamas, se não foi completamente dizimado, foi bastante desestruturado, né? Perdeu suas principais lideranças, a cidade está arrasada, né? Um mar de escombros, as pessoas estão voltando para suas casas, vão reconstruir da maneira que conseguirem, já tem vídeo, né? Rolando na internet, das pessoas limpando escombro, levantando parede, né? Reconstruindo uma mínima habitabilidade, né? Naqueles lugares, mas tem o interesse de usar Gaza como ponta de lança e exemplo, né, do capitalismo ocidental, entre aspas, resgatando uma região, né? Tem aquela alegoria do projeto de resort com a estátua de ouro do Trump, é uma alegoria, mas no fundo talvez não seja algo tão diferente que vai subir ali, que empresas vão investir ali, o que vai construir vai servir a quem, vai ser uma Disneylândia bizarra para mostrar como que a administração do Ocidente pode desenvolver um lugar. Não sei, isso aí tá posto. Mas, mais uma vez, vão usar as vidas das pessoas e aquele território como um laboratório de experiências da política internacional dessa, né, extrema-direita que age de forma cada vez mais específica, né? Porque o Trump do segundo mandato é muito diferente do primeiro mandato. Então agora ele está se mostrando na arena internacional da sua Trump-politique, digamos assim, em comparação com o primeiro mandato, que ele era um elemento estranho, mais dentro da tradição do Partido Republicano. Pois é. E Luara, quero te chamar também para o assunto, no sentido de que, recentemente, não lembro qual foi o instituto, mas algum instituto judeu, israelense, israelita, enfim, não lembro qual era o nome exatamente. Acho que na sexta-feira passada, ou na quarta-feira passada, publicou uma nota criticando o Lula, né? As posições do Lula, né? A gente que aqui critica algumas posições mais diplomáticas do Lula quanto a Israel, né? Romper com Israel. Hoje mesmo ele falou, né? Meu problema não é com Israel, é com Netanyahu e tal. A gente tá sempre tensionando, né? Pra romper com Israel, pra, enfim, o Brasil que compra um monte de tranqueira e militar de Israel e tal. Do outro lado, né? As forças sionistas ali, pró-Israel, criticam bastante exatamente porque ele toma posições que, de maneira geral, são posições muito mais alinhadas, ou pelo menos menos alinhadas a Israel e mais alinhadas à causa palestina em si. Como é que você vê, primeiro, com isso, né, com esse novo cenário, o posicionamento do governo brasileiro e do Lula, né, que está também aí em uma road trip, né? Tá onde Lula hoje? Tava na Itália. Tava na Itália, Foi ver o Papa, na verdade. Mas eu Convidou acho o Papa pra COP30. mas eu acho que amanhã, se não me engano, ele já... Inclusive, quarta-feira ele tá no Rio. Pois é, tá passeando aí. Aliás, se ele estiver no Rio, manda um alô pra gente aí que a gente entrevista ele, hein? Como é que você vê essa posição, né? Porque é isso, assim, a gente gostaria de ver algo um pouco mais concreto, né? Porque tinha que ser assim mesmo, mas ao mesmo tempo, a gente vem falando isso aqui pelo menos há 2 anos, né? Como a posição do Lula foi importante para ajudar, né, a calcificar esse argumento de que o Israel estava cometendo genocídio em Gaza. Né? Sim, mas aí lembrar também, né, Caio, que existe uma distorção feita principalmente pelo lobby sionista, que é o que eles consideram não alinhamento, é você ser contra matar criança, idoso e mulher. Então, isso para eles é muito radical, parece, sabe? Porque o que o Lula falou foi basicamente isso. Que ele tem falado constantemente, né? Todas as declarações do Lula foram muito cuidadosas até. Eu acho que essa é a nossa crítica. A gente queria mesmo um posicionamento de um rompimento, né? Com
com a política genocida do Estado de Israel, e isso não veio, né, foram movimentos, alguns maiores, outros menores, né, o alinhamento ali com a África do Sul na ação, né, internacional, na Corte Internacional, enfim, mas coisas que a gente considera muito tímida diante do absurdo, né, que foi o genocídio em Gaza. E do absurdo também, acho que todo mundo ficou meio estarrecido e até incrédulo, né, em relação a se o Hamas iria aceitar ou não negociar esse acordo, que foi meio uma faca no pescoço, sim, assim, diante também de todo um alinhamento depois daqueles ataques ali ao Catar, né, então a própria ficou meio insustentável para Israel nesse momento, mas enquanto pôde ser pôde produzir narrativas, inclusive, mas também dinheiro, né, movimentar a economia bélica dos Estados Unidos, de Israel e de todo mundo que ainda lucrava com o genocídio em Gaza, isso foi sustentado. Então, é uma vergonha para o nosso tempo que a gente tem assistido a isso, e realmente eu também acho que por mais que o Lula tenha sido essa voz importante do sul global, inclusive, né, uma liderança do porte Lula, tamanho do Brasil, ainda foi muito tímido diante do que a gente viu. É estarrecedor, todas as imagens que a gente vê de Gaza. Estarrecedor agora também que ainda, né, 2 anos depois do início do conflito, que não pode ser chamado de conflito, porque a gente vê uma desproporção, né, do que aconteceu contra os palestinos e do que acontece do que aconteceu com os israelenses, e aí não é tentar diminuir a. E eu fico frustrada, porque quando a gente vai fazer esse comentário, a gente tem que sempre falar, ai, mas o 7 de outubro foi horrível. Então, acho que concorda que aquilo ali é bom, mas fazer essa ressalva é cansativo, né? Até porque essa desproporção existe, é percebida pelo mais ingênuo dos indivíduos quando a gente vê a cobertura da mídia. Não dá para não passar de novo nisso, né? Todo mundo que. Eu não consigo assistir, gente, eu acho. Me dá nojo assistir a cobertura da Globo, principalmente, porque até a Band está chamando de genocídio já, mas a Globo, se assistir a matéria de ontem no Fantástico, todo mundo vê, assim, nítido, os reféns israelenses têm história, mas os palestinos são prisioneiros. Existe um peso na palavra prisioneiro. É como alguém já condenado que fez alguma coisa. É um povo condenado por nascer onde nasceu, por ter a cor que tem, por ter a etnia que tem, por ter a religião que tem, sabe? E isso é naturalizado. E essa naturalização é a naturalização da desumanização desse povo. E vai ficando na nossa subjetividade. Inclusive, quando se pega assim, com o contraponto, aí vão entrevistar os palestinos. São pessoas que elas estão extremamente fragilizadas, como o Caio colocou, né? Pessoas ali entre escombros, para dizer que aquele lugar ali só restou escombro, então já era escombro, já era um lugar barbarizado antes e precisa agora sim de civilização. Então existe nesse absurdo também de cogitar o Trump como um indicado ao Nobel da Paz, de alguém que conseguiu. E foi uma vitória, tá? Eu preciso colocar isso aqui. Isso foi uma vitória do Trump. Mas de naturalizar o nome dele, de colocá-lo como possível, assim, mas você pensa, quem? O Trump é alguém que faz o que faz com imigrantes, que coloca fogo não só na política, né, mas na possibilidade de paz no mundo, que dá declarações absurdas, misóginas, enfim, toda a raça de coisa ruim que existe, o cara consegue incorporar. E as pessoas, os jornalistas me falando, não, porque Trump queria um Nobel da Paz, ele está um pouco chateado, porque ele achou que. E normalizando isso. Quer dizer, a extrema-direita joga muito com isso, né? Joga muito com o absurdo, para quando vem um pouquinho menos absurdo, a gente. Ufa. Então, assim, não é o acordo, não é a Palestina livre do rio ao mar, mas. Pelo menos agora, a gente não vê aquelas imagens. O que não quer dizer que não esteja acontecendo. Porque a gente tem relatos de que mesmo depois do cessar-fogo teve gente morrendo, teve conflito. Como sempre teve, o conflito não começou em 7 de outubro de 2023. Né? Esse conflito, que é histórico, não começou ali e não vai terminar agora com esse cessar-fogo. Porque a gente depende, né, não só do reconhecimento da Palestina, mas de que este povo, né, que o povo palestino tem de fato autonomia. Essa autonomia é construída pela participação deles. Aí o que esse acordo faz? Tira Israel, em tese, mas também tira a Palestina, que eles dizem que não, estamos tirando o Hamas, porque também a mídia coloca o tempo todo como sinônimo, né, Hamas e lideranças palestinas. Então, todas essas coisas eu acho que é importante até para a gente
né, de esquerda, ou até ampliar para o campo progressista, democratas, pessoas que lutam pelos direitos humanos, porque isso coloniza a nossa subjetividade também. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Tem um artigo recente, não me preparei para comentar, mas eu acho que é importante comentar, é um artigo deste mês, né, da Piauí, deste mês de outubro, do professor Michel German. E ele falando como a extrema-direita instrumentaliza o antissemitismo, né? Agora abraçam os judeus, abraçam os sionistas, mas como isso também se volta contra a comunidade judaica. É um artigo até interessante até certo ponto, mas claro que em algum outro momento ele recai no doisladismo, em dizer que, ora, mas a esquerda também quer puxar ideologicamente e coloca num campo minado. Pois ora, professor, adivinha quem está fornecendo as bombas para esse campo minado? Só 2 comentários rápidos em cima da fala da Luara. Um é que o Globo, você falou, né, que os israelenses são reféns, né? O Globo tá com um perfil de 1 a 1 dos reféns libertados, né? Nome, sobrenome, idade, história, família, tem filho, não tem filho. Não vi perfil de nenhum dos 67 mil mortos palestinos. Trabalho de fazer. Outra coisa, nós falamos da posição do Lula, né, nesses últimos 2 anos, foi talvez a primeira liderança mundial relevante, né? Sim. Talvez fora do mundo árabe. Sim. A chamada de genocídio, eu fui procurar a data, dia 25 de outubro de 2023. Não tinha nem 20 dias, né, do 7 de outubro, e também tive a curiosidade de ver o número de mortos naquele momento. Eram cerca de 6 mil. Então esse número se multiplicou por 11 nesses últimos 2 anos. E a gente vai lembrar que quando o Lula falou em genocídio, né, ainda em outubro de 23, o mundo caiu na cabeça dele aqui na imprensa, né, que é antissemitismo, porque tá defendendo o Hamas, esse papo todo que a gente sabe. Quando sai essa capa de jornal comprada, e aí não tô falando que o denuncismo de ser comprada não, foi um informe publicitário de capa, né, que a organização sionista fez aí pra 2 anos que o Lula não fala dos reféns, 2 anos que ele não recebeu as famílias, 2 anos que sei lá. Não mencionaram essa questão do genocídio, ou seja, de 2 anos para cá, com o número de mortos aumentando 11 vezes, virou um consenso mundial mesmo que estava havendo um genocídio em Gaza, né? Até o post publicitário da organização sionista em capa de jornal não menciona, não critica o Lula por falar que estava havendo um genocídio em Gaza. Busca outros subterfúgios para falar mal do Lula. O Globo, se existisse o Globo na época da revolta dos malês, os malês seriam terroristas e os senhores de engenho teriam suas histórias contadas na capa dos jornais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só estou usando a guerra na revolta dos malês porque, né, o filme tá aí para sair, ou saiu há pouco tempo, então. Inclusive, enfim, deve ter participação da Globo Filmes, inclusive. Mas vamos ver. A história é interessante. E os atores também. Falamos sobre isso na semana passada. Pois é. Eu queria só destacar, eu acho que, enfim, já falamos praticamente tudo sobre esse tema. Eu só queria destacar, eu acho que já que a gente falou do Lula, a figura do Gustavo Petro, que, a meu ver, assim, gente, de qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que defende a paz e defende a justiça no mundo, eu espero que o mínimo que essa pessoa faça é denunciar o que Israel vem fazendo em Gaza com a Palestina. Não é só desde outubro de 23, é nos últimos 80 anos, né? Então qualquer pessoa de bem que é defensora de direitos humanos, que deseja a paz e que defende a justiça, na minha concepção tem o dever moral de denunciar o que Israel faz naquela região o tempo inteiro. Então acho que o Lula, ao fazer isso, né, ele fez o obrigado por ter feito o mínimo, né? Eu acho que aqui no nosso continente cabe destacar muito a figura do Gustavo Petro, porque além de denunciar, né, ele tomou outras medidas para além da denúncia, que é o que eu espero de qualquer cheio. E aí, saindo da arena nossa aqui, de simples jornalistas, economistas, podcasters, etc. e tal, a gente já está falando de quem tem as canetas na mão. Quem tem as canetas na mão, eu espero sempre que a medida seja muito maior
do que denunciar. Denunciar deixa que a gente denuncia nos microfones aqui, deixa que o povo denuncia nas marchas mundo afora, e aí é importante frisar, nos últimos tempos a gente viu aumentar muito o número de marchas, de passeatas, de protestos mundo afora contra o que Israel vem fazendo em Gaza, né? Especificamente desde outubro de 23. Então, assim, para quem tem um microfone, eu acho que denunciar é o mínimo. Para quem tem a caneta, eu espero muito mais. Só pra gente arrematar esse assunto, hoje eu fui dar uma olhada, né, como é que a FEPAL, nossos amigos lá da FEPAL estão lidando com o cessar-fogo, para entender um pouco melhor. Porque é isso, né, abri a Globo.com e é uma vergonha, né, eu nem, assim, eu abro, vejo, né, mas eu nem clico, porque eu sei que, tipo, não vou me informar por nada ali, né, vou saber o que tá acontecendo. E aí fui lá na FEPAL, aliás, fepal.com.br, dei uma olhada lá, de vez em quando tem lá bastante relato de coisas que vocês, não, assim, é sério, assim, a gente tá há 9 anos falando isso, né? Mas os relatos que estão na FEPAL, você não vai ver de jeito nenhum. Não é que não vai ser citado, vai ser mencionado na grande mídia, tá? Os relatos estão lá, comprovados, relatos de pessoas que estão lá, né? Relatos de mídias que estão lá e tal, dos jornalistas que ainda restam lá, né? Que mataram um monte, etc. E me chamou a atenção, tem 2 artigos que estão lá na home da FEPAL, que é um projeto de lei do Eduardo Pazuello, né? General Eduardo Pazuello. De genocídio ele entende. Craque no assunto. Craque no assunto, né? Matou mais de 700 mil brasileiros e brasileiras. Ele apresentou um PL 472 de 25, tá? Que basicamente o PL diz lá, adota a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Só que qual é a questão aí? Essa definição de antissemitismo dessa instituição, ela contesta, por exemplo, entra no antissemitismo, negar ao povo judeu o direito à autodeterminação. Ou seja, se a gente estiver falando aqui que o Estado de Israel, né, é uma máquina de genocídio, foi criada para ser uma máquina de genocídio, por exemplo, como a gente vem falando por aqui, a gente não só vai ser acusado de antissemitismo, como a gente já é pelos institutos sionistas mesmo, né? Teria base legal. Mas teria base legal para si. Então vamos ficar de olho, né? O projeto acho que ainda tá encaminhando aí, né, nas comissões. Mas isso aí até é legal que um projeto de lei digno de se chamar PL, né? Pois é. Aqui, o título é Parlamentares, Acadêmicos e Jornalistas Perseguidos, um prelúdio do que será o PL 472 se aprovado. Julgando pela perseguição que já está sendo exercida pelo lobby sionista, né, como a gente falou, nem mesmo os judeus estão a salvo da caça às bruxas a pretexto do combate ao antissemitismo. Aí cita, por exemplo, judeus que têm sido vocais aí, a gente tem visto bastante vocais na denúncia, né, ao Estado de Israel. O Breno Altman que foi denunciado pelo Ministério Público por exato, já está respondendo, acho que já foi até condenado, pelo que eu vi. Não sei se já foi condenado, talvez esteja dando informação errada, mas enfim, está sendo denunciado, né? E o outro é o Bruno Huberman, né? Também é outro que tem falado, deu entrevista recente aqui pro Monolito da Central 3. E agora, concluindo, na verdade, é um pouco desse assunto. A gente já entrevistou aqui a Gisele Martins. A Gisele Martins é militante da Maré, que já foi para Gaza, é uma militante da Palestina, assim, de primeira hora. Ela explicou pra gente, quando a gente entrevistou aqui, a relação entre Gaza e Palestina. Então vamos aproveitar que a gente tá aqui falando do genocídio palestino, para citar aqui que o Cheiro de Diesel, né, o documentário da Maré sobre intervenção militar nas favelas, foi premiado no Festival do Rio. O documentário é dirigido pela jornalista Gisele Martins e Natasha Neri, e, enfim, foi premiado aí. Quero ver qual foi o prêmio que ele ganhou. Mas, enfim, ganhou um prêmio aqui do Festival do Rio. E aí, ela sempre diz isso, né? Que na Maré, em todas as favelas do Brasil, tem um pouco de Gaza, porque são as práticas, eu sempre lembro isso, são as práticas importadas literalmente, tá? Não é modo de dizer, não é analogia, não. As polícias do Brasil importam táticas, armas da guerra, né? Do genocídio que Israel comete na faixa de Gaza, para implantar aqui nas favelas. Como a gente vem falando desde muito antes de 2023. E aí, só para finalizar mesmo, assim, é isso aí, a minha fala vinha muito nesse caminho, assim, o que Israel vem fazendo em Gaza esse tempo todo, assim, nenhum país abaixo da linha do Equador, talvez só a Austrália, abaixo da linha do Equador, nenhum país está livre de sofrer o que Gaza
sofre nas mãos de Israel. A gente está às portas, inclusive, né? A gente vai falar aqui do Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel para a oposição, já vou me antecipar, o Prêmio Nobel para a oposição venezuelana, por exemplo, é um habeas corpus preventivo para que os Estados Unidos invada a Venezuela para poder roubar o petróleo que tem lá. Espectro que já vem rolando nesse ano. Exatamente. É um famoso habeas corpus preventivo para que os Estados Unidos invada a Venezuela para fazer o que eles sonham fazer, que é roubar todo o petróleo que tem lá. E aí, amigo, Caracas pode ser a próxima Gaza. Mérida pode ser uma nova Gaza. Assim como nada impede que o Rio de Janeiro um dia se torne uma nova Gaza. Então, assim, denunciar o que Israel faz em Gaza é olhar pelo aquele povo, é ter solidariedade com aquele povo, mas é também ter os olhos muito atentos ao nosso próprio futuro. É isso. Então, aproveitando já que o Fagner usou esse gancho, o Cezão, toca o segundo bloco aí, por favor. Também na sexta passada, o Comitê Norueguês do Nobel brincou mais... Sueco. Ah, é verdade. É sueco. Porque o prêmio é... O prêmio do Nobel... O prêmio Não, A mas o academia comitê... é na Sueca. Mas o comitê é na Noruega. Norueguês, O comitê norueguês, pô. é. Mas ele é entregue em Estocolmo, pelo rei da Suécia. Mas o Nobel da Paz é norueguês. Mas enfim, o Nobel é sueco, tá, gente? Mas o Comitê da Paz, por um motivo que eu não sei explicar, mas eu li até recentemente, parece que o Nobel tinha uma associação Noruega-Suécia e tal, mas o Nobel da Paz é Noruega. O Comitê Norueguês do Nobel brincou mais que a brincadeira e anunciou Maria Corina Machado como a premiada do ano por, abre aspas, atuar pela restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. Fecha aspas. E aí eu vou dar aqui a mini bio, tá? Da Maria Corina, né? Filha de um empresário que foi expropriado pelo governo de Hugo Chávez, Corina é apoiada pelos Estados Unidos para ser o principal nome de oposição a Maduro na Venezuela, já tem uns 15 anos, pelo menos. Alinhada à extrema-direita global, inclusive a brasileira, né? Ela tem laços com Eduardo Bolsonaro e Sérgio Moro. É uma política ultraliberal, né? Tá inelegível lá no país. O tribunal da Venezuela caçou ela lá porque ela teria omitido bens na declaração aí para quando ela foi candidata. E aí, nas últimas eleições, em 2024, ela apoiou Edmundo Gonzalez como, né, opositor do Maduro. A Corina foi a 20ª mulher a ganhar o prêmio na história, segundo o comitê, por representar, abro aspas novamente, uma resistência pacífica de uma mulher, diante de um regime autoritário e a luta por eleições livres em seu país, fecha aspas. Luara, a gente estava falando aqui do Nobel, né? Eu fui fazer o roteiro e aí fui começar. Eu fiquei com a sensação de que o Nobel da Paz é bastante deslocado dos outros, né? Não que eu entenda de física, matemática. Deslocado da realidade também. Pois é. E aí eu fui dar uma olhada nessa marmotaça que é o Nobel da Paz, né? Que é basicamente o melhor brasileiro do mundo deles, né? Do SBT, o maior brasileiro de todos os tempos. Qual a posição do zagueiro Dedé? O Dedé provavelmente o Dedé teria moral pra ganhar, né? No Brasil ele ficou só em 63º, foi mal. Como é que você viu isso, Luara? E aí acho que o Fagner puxou bem, né? O gancho, né? Como é que você vê esse prêmio, essa marmota desse prêmio Nobel pra Maria, que fez absolutamente nada? Assim, se ela ganhou o prêmio da Paz porque ela denunciou a ditadura do Madruga, então tem que dar o prêmio da Paz pra Gazeta do Povo. E também pra Leila do Flamengo. E pra Leila do Flamengo também. Pro meu tio bolsonarista, que fala toda hora contra a Venezuela. Vai ter que dar esse prêmio pra um monte de gente, que tem um monte de gente denunciando aí o Madruga. Nem o Guaidó levou essa, né, cara? Pois é. Nem isso sobrou pro Guaidó. Fala aí, Luara, você que tem lugar de fala, né? Uma mulher ganhando o Nobel da Paz, os maiores lacres da Chiquinha, fala aí. Como é que a representatividade é instrumentalizada pela direita, pelos tais valores ocidentais? Vou usar muito isso aqui no meu comentário, viu, gente? Porque eu até gostaria de repetir o posicionamento da presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, né? Falando sem comentários. Eu acho que é um posicionamento... Foi muito sábio, assim como o Itamaraty, o governo brasileiro também, né, evitou tocar no assunto, porque até o latino-americano com as veias mais fechadas sabe o que significa este prêmio, né? Mas como eu gosto dessa ideia de dar nome às coisas, né, da investigação semântica, como eu sempre falo aqui, ou seja, entender o nome das coisas, eu acho que para comentar esse episódio a gente precisa primeiro entender o que é um Nobel, né?
É uma questão, e aí eu vou discutir um pouco quando você fala assim, há uma separação, né, entre o Nobel das Ciências ali, da medicina, da física, e do Nobel da Paz. Eu não acho que há assim, uma separação tão grande, né? É uma premiação dos valores ocidentais, entre Uhum. muitas aspas aí. Então, portanto, é o que o Ocidente considera relevante para a medicina, para a química, para a física, para a literatura e também para o que considera fácil, né? Aliás, é até curioso que, embora exista um prêmio de ciências econômicas em memória de Alfred Nobel, que é o Nobel da Economia, né, ele não é considerado oficial. Talvez porque as economias ocidentais não tenham nada de relevante para apresentar nos últimos mais de 120 anos em que a honraria é concedida, ou porque eles teriam que conhecer trabalhos de economias emergentes e, por consequência, muitos economistas heterodoxos, né, e por que não dizer comunistas. Uhum. Então é isso, assim, limpando um pouco o terreno, não é exatamente uma novidade o uso do Nobel da Paz como instrumento geopolítico. Mesmo quando premia personalidades não ocidentais, essas personalidades estão alinhadas aos tais valores ocidentais. Então, assim, é um dissidente chinês contra a ditadura chinesa, né? Ou mesmo figuras incontestáveis, como a Malala, né? Porque, afinal, quem seria contra a educação das mulheres? Só que também aqui é possível essa disputa de valores, porque a partir de um discurso, né, de que fundamentalistas religiosos impedem o progresso de seus povos a partir da restrição educacional de meninas e mulheres, também é possível justificar invasões contra povos considerados bárbaros, entre aspas também, e que devem se moldar de acordo com o que o Ocidente acredita melhor. É curioso porque se a gente pegar essa mesma frase que eu acabei de dizer, então, um discurso fundamentalista religioso impede o progresso de seus povos a partir da restrição educacional de meninas e mulheres. E aí a gente traz para o contexto brasileiro, em que senadoras ligadas a entidades e igrejas evangélicas se envolvem diretamente para impedir que uma menina de 11 anos tenha acesso ao aborto legal, isso não é visto da mesma forma que outros grupos ou etnias religiosas, né? Isso não é colocado no mesmo lugar, né? De que, olha, essa mulher está trabalhando diretamente para impedir a educação de uma menina, né, e o progresso de um povo. Isso não é colocado, né, na mesma régua, não é usar a mesma régua. Porque existe também um interesse geopolítico de que o Brasil se perceba como ocidental, que internalize esses valores, que, na verdade, são do norte global. Quer dizer, pode se achar ocidental, mas você não vai ter um assento na segurança da ONU. Então, assim, interessa uma parte do mapa, né? Mas não exatamente interessa ao povo brasileiro. O problema é que, para quem manda, né, para os donos do dinheiro, a negociação sempre pesa mais a favor deles. Então, existe muito essa política do tudo ou nada, né? Daí o interesse do imperialismo em manter cada um no seu lugar, ou da destruição da ideia, né, de multilateralismo. E eu dei essa volta toda, mas vamos retomar aqui, né? Quem já foi laureado com o Nobel da Paz, né? Obama, por motivo de Obama. A União Europeia, acho que foi 2012, né? União Europeia. Então, assim, União Europeia por serviços prestados. Porra, aí é mole, né? Por você existir. É o troféu imprensa dos caras, deixa os caras. É tipo assim, né? Então, se a gente for pegar um critério, né? Pensar assim, uma jovem mulher como a Malala, então por que a Greta Thunberg, que tem sido uma voz ativa contra o genocídio em Gaza, que é uma pauta do momento, e que já foi destaque em relação à crise climática, por que ela nunca foi agraciada? Por que ela não foi indicada? Né? Todo mundo percebeu o quanto ela perdeu de espaço desde que ela se tornou mais abertamente anticapitalista. Então, agora voltando, né, a Corina Machado. Eu acho que teve muito jornalista, Caio, que deve ter ficado chocado. A própria Corina falou que se disse chocada, né? Eu acho que a única coisa sincera nela foi isso. Teve muito jornalista que estava mais chocado que ela e teve que pesquisar bastante para tentar fazer um perfil publicável de alguém que é abertamente golpista, né? Não tem nada de pacífica e que conspira contra o próprio país. Não, é a agenda da extrema-direita latino-americana. Total. Ela, inclusive, se a gente estava falando de Gaza, né, acho que ela telefonou pro Netanyahu para dizer que se eles chegarem ao governo, ou já tinha telefonado, agora não lembro, chegarem ao governo na Venezuela, vão transferir a embaixada venezuelana para Jerusalém. Fala assim, se eu for presidente do Brasil um dia também. Netanyahu, inclusive, deve ganhar ano que vem, não duvido, não. Então, uma das leituras... Conclui, Lara, desculpa, você estava concluindo. Isso assim, não tem menor relevância, não tem nenhuma contribuição nessa paz, para a política, até regionalmente também. Ela não é consenso nem na oposição venezuelana, né? Se a gente lembrar que ela concorreu às primárias em 2013 e teve menos de 4% dos votos. Naquela época, né, a chapa oposicionista foi liderada pelo Capriles, que também sumiu, todos eles, né? Então você fala assim, mas quando não é questão só do Maduro, é que quando deixa de ser relevante, os caras somem. E é interessante eles terem premiado a mulher, porque você começa falando de representatividade zoando, mas é isso. Uma liderança feminina de onde? Sabe? É uma instrumentalização da pauta feminista
usada, né, pela direita, pela extrema-direita, até porque ela está ligada à extrema-direita, como você bem lembrou. E eu acho que é isso, a maior parte das pessoas nem se lembrava dela. Então, assim, o não dito, ele também diz muito, né? Cara, eu não lembrava, sinceramente. Eu fui fazer o roteiro, eu falei, caraca, teve essa mulher, né? Nós sabemos que este é só um movimento para justificar a ofensiva trumpista contra a Venezuela, né? O Fagner já antecipou e é isso, né? Quem é contra a paz? Contra a liberdade. Então, ao dizer que a Corina representa a paz e a luta pela liberdade, a comunidade ocidental, de novo, estou fazendo aspas aqui, viu, gente? Então, chamando as coisas pelo nome, o Nobel da Paz para Corina Machado é a premiação do cinismo. Pô, maravilhosa. Pô, conclusão maravilhosa. Premiação do cinismo, né? Uma das análises que eu vi a grande mídia fazer aqui, né? Por outro lado, né? Para não dizer que não falamos das flores, né? É que o Trump estava cotado, né? Para receber esse ano. Mas é isso. Acho que é pule de 10 até o final desse mandato ele receber. Ano que vem, senão, provavelmente é dele, né? Como eu falei no bloco anterior, podia dar ele ao Netanyahu, cara. Eu acho que seria perfeito, assim. O descrédito total. Exatamente, vai acabar logo. Pra gente não precisa repercutir. O Kissinger já ganhou. Né? Então, pois é. Ele ganhou dividindo, né? Pelos acordos de Paris, de 1973, que não acabaram, mas encaminharam o fim da Guerra do Vietnã. Ele dividiu com o ministro vietnamita. Isso, as outras guerras que ele promoveu no mundo foram. Não tem problema. Mas esse acordo... Esse desgraçado morreu há meses, né, cara? Isso que é foda. Esse ano, né? O ano passado, esse ano. Viveu mais de 100 anos, né, cara? Esse acordo de Gaza tem o peso político necessário para justificar, né, um prêmio Nobel pro Trump, que é uma obsessão dele. Então ele tá usando toda a pressão que a caneta do presidente dos Estados Unidos pode fazer para fazer esse lobby, né, entre outras coisas. E pra finalizar esse assunto, a gente tá falando do Nobel aqui, a gente também vai repercutir o troféu imprensa na próxima, né? E os melhores da CBF também, tá? A gente promete. Bola de ouro. E o craque do Brasileirão? Vamos repercutir todos esses prêmios, porque enfim, né? Mas o craque do Brasileirão é sério, tem critério, sério, tem nota, tem algum critério. Lucas Mugni. Esse então, melhor não. Esse é o prêmio mais sério. O Nobel foi transformado, pensando no Lucas Mugni, né? O Nobel foi transformado no Framboesa de Ouro. Embora é bom lembrar, né? Só pra fazer a gente tava conversando aqui, né? Um resumo rápido, né? O Nobel, né? Que é o que dá nome ao prêmio, ele foi conhecido, né? Ficou rico, milionário, porque inventou dinamite. E aí, como forma de aliviar, né, as dores, a culpa de ganhar muito dinheiro matando muita gente. Aquilo que o Mano Menezes chamaria de compensação. A lei da compensação. Ele criou lá, não, vamos dar um Nobel aqui pra galera, inclusive o Nobel da Paz, todos os outros Nobel, com o meu dinheiro aqui que eu tô deixando pra vocês. Enfim. E aí, só pra finalizar, a indicação da Maria Corina foi assinada, né, orquestrada e assinada por uma figura que apareceu aqui na semana passada e agora aparece novamente, Marco Rubio. Secretário de Estado. Que é o homem, como o Daniel falou na semana passada, o homem por trás da América Latina, que quer varrer a América Latina e transformar a América Latina na extrema-direita. Luara, conclua, por favor. Eu vou concluir já dando uma ideia aqui, já pode mandar lá para nossa comunidade dos apoiadores do Lado B a sugestão aí de um nome para o prêmio que o Lado B vai fazer no final de ano. E as categorias. A gente pode começar a pensar nisso aí pro final do ano, hein? Prêmio Fagner Torres Lima de maior pistolagem na internet. Vai ser assim. Se bem que o Fagner tem estado mais calmo. Tem que ter o maior lacre da Chiquinha. Os maiores. Maior lacre da Chiquinha também. Pistolagem mais bem articulada pro prêmio Fagner Torres Lima. Prêmio Torres Lima, né? Pra dar um Fagner. Prêmio Torres Lima. É bom frisar, né? O jornalista Renato Souza, ele colocou uma boa aqui na semana passada, que isso a Globo não mostra, né? Já diria o ditado, né? Que o New York Times, ele afirmou que a Venezuela ofereceu aos Estados Unidos participação na exploração de petróleo e de outras riquezas minerais em uma negociação que durou meses, porém os Estados Unidos teriam rejeitado. Maria Corina Machado teria oferecido 1,5 trilhão de dólares em contratos em 15 anos, caso ocorra mudança política na Venezuela e ela chegue ao poder.
As coisas nunca acontecem por acaso. A gente sempre tem que, né, buscar a famosa capivara para entender os acontecimentos do mundo. É aquilo que eu falei. O prêmio para essa figura é o o habeas corpus preventivo que os Estados Unidos precisava para poder invadir a Venezuela no futuro próximo, algo que já vem sendo ensaiado no discurso e em alguns meses aí, através de ações da Marinha e etc, etc. Não se iludam, não se surpreendam se a gente acordar qualquer dia com a notícia de que é isso, de que precisamos invadir a Venezuela para poder levar democracia ao povo venezuelano, precisamos invadir a Venezuela porque o presidente, o ditador, ditador Madruga é envolvido com um cartel de drogas, tudo sendo ensaiado. E a gente, enfim, a gente que tem o microfone, cabe denunciar. Aqueles que têm a caneta, cabe agir mais concretamente para poder impedir quando não aconteceu ainda e para paralisar quando já aconteceu, como é o caso de Gaza. Precisamos espionar o Brasil, dar um golpe e colocar José Serra como ministro das Relações Exteriores. Pois é, tudo isso que já aconteceu e está acontecendo dessa vez tem um detalhe, né? Não vai precisar esperar 50 anos para abrir os arquivos da CIA, né? As coisas já estão acontecendo aí, já documentadas em tempo real no Twitter e naquele Twitter... A única coisa... Eu ia falar naquele Twitter da extrema-direita, mas o Twitter também... Aquele outro Twitter da extrema-direita. Aquele outro Twitter da extrema-direita. O alternativo. Isso. Perfil alternativo. O mais da extrema ainda. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Bem, agora o Cesarotti vai tocar a campainha para a gente ir pro último bloco. Aliás, é importante aqui, tá? A gente falou do Madruga, né? 2 vezes do ditador Madruga, né? Tem que deixar a referência, deixar a referência quem chegou, quem não é do Rio, né? E quem chegou agora, talvez não saiba. A gente já fez essa referência antes. Joga aí, Seu Madruga Ditador no YouTube e vejam a ex-vereadora Leila do Flamengo denunciando aí as atrocidades do Seu Madruga. Do ditador Madruga. Como a gente antecipou aqui neste blog, né? O contra-ataque da direita veio, né? E veio rápido, já na última quarta-feira, em retaliação ao governo Lula. A Câmara dos Deputados retirou de pauta a medida provisória que compensava a derrubada da alta do IOF para empresas, que isso é um detalhe importante, né? O IOF ia aumentar só para as empresas, tá? Mesmo alterando o texto para tentar a aprovação, teve uma retirada lá, por exemplo, da taxação das bets, né? Que ia aumentar, o pessoal retirou. Ia ter uma taxação nas letras de crédito imobiliário e agropecuário, também tiraram. Mesmo assim, o governo foi derrotado e terá que repor arrecadação para fechar o orçamento. Como forma de punição, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já começou a mexer nos cargos indicados por lideranças do chamado Centrão. Tem um monte de partido aí, PP, PSD, MDB, Republicanos, um monte que estava ali, né, no início do governo, sabendo se ia, se não ia, com um pé em cada canoa, indicaram vários nomes aí de cargos em comissão, né? E agora estão sendo retirados, né, do cargo. E aí, Fagner, queria saber de você foi o primeiro a denunciar aqui o contra-ataque. A gente sabia que ia acontecer, né? A gente sabia que a Câmara não ia deixar barato depois daquele recuo que eles deram em uma aprovação unânime da isenção do imposto de renda, né? Acho que esse é um movimento, falta um ano para a eleição, né? Acho que esse é um movimento, é claro que ainda tem muita coisa para rolar, mas que deixa o governo mais ou menos sabendo em quem mexer e como mexer, em
quais partidos, em quais lideranças, né? Porque é o seguinte, se o Centrão ficou cada vez mais claro que não estava querendo compor com o governo, né? Estava se indo para a extrema-direita, né? Como eles são ideologicamente na maioria das vezes, isso, faltando um ano para a eleição, Estão indo significa que a certo, campanha na verdade. está no lado deles mesmo. Mostrando que no Centrão não existe. Isso, de alguma forma, facilita o jogo da campanha, porque na campanha não adianta. Vão voltar? O governo vai aceitar? Quer dizer, vai, né? Vai. O PT vai aceitar compor com esses caras de novo para a campanha? Como é que vai ser? Como é que você vê esse movimento, considerando que eu acho que a gente está acho que o governo, isso o governo entendeu, e o PT entendeu, e os partidos da base do governo da esquerda entenderam. Uma campanha permanente, a campanha começou. Acho que já tá rolando isso, assim. Já entenderam que não dá para deixar muito republicano. Nossa, que estamos aqui resolvendo. Não, a campanha já começou porque é isso. A campanha permanente está rolando, nas redes principalmente e tal. Como é que você vê aí esse contragolpe e, enfim, o governo tentando aí pelo menos retirar os cargos aí dos traidores, né? Nem chamo de traidor, né? Enfim. Difícil chamar de traidor. Né? Eles foram conservadores no sentido. Porque eu achei que o contra-ataque vinha, né? Como eu falei semana passada, eles iam querer revogar a Lei Áurea. Mas, né, foram só no IOF, né? De repente. Aproveitaram que já estava na pauta. De repente é só o começo. Mas, brincadeiras à parte, né, cara? Gente, dessa galera aí, assim, é isso. A gente. Não sei se a gente precisou dessa turma pra. A gente, enfim, precisou dessa turma pra poder compor um governo. Nas circunstâncias que esse governo se elegeu e nas circunstâncias que o governo começou. E nas circunstâncias que o governo vinha cambaleando aí até, sei lá, talvez 6 meses atrás, né? Eu acho que de 6 meses para cá é que as coisas começaram a melhorar no sentido de percepção da opinião pública sobre o trabalho que o governo vinha fazendo. Eu acho que, enfim, vários fatores ocorreram, né? Aconteceram para que isso pudesse ser sentido, né? Na opinião pública. Mas o fato é que a gente, enfim, teve que em algum momento, né, não é do nosso desejo, não é do nosso sonho, não é aquilo que a gente gostaria, mas é o que tinha para o momento, né? E o governo foi obrigado a abraçar essas figuras, algumas dessas figuras, para ter estabilidade mínima, né, ali, né, pelo menos durante 3 anos, né? E agora a gente vive um outro momento, enfim, como eu disse, a percepção popular, pelo menos pelo que indica as pesquisas aí, começa a virar a nosso favor, né? E aí talvez, enfim, seja também o momento da gente começar a selecionar melhor aquilo que a gente deseja, né? Pensando no futuro próximo, aí, pensando em eleição para 2026 e para os próximos 4 anos aí até 2030 no mínimo, né? É claro que, eu por mim, cara, né, acho que por todos nós aqui dessa mesa, a gente já cansou de falar sobre isso, assim, a gente tem algumas pautas que são inegociáveis e que a gente, né, deveria estar na ordem do dia desde sempre em qualquer governo democrático popular, que a gente não abre mão de defender e não abre mão de trabalhar politicamente para que sejam implementadas. Então acho que isso é uma coisa. E a gente espera que para 2026 esse cenário fique ainda mais claro, esse nós contra eles fique ainda mais claro, assim, para que a população tenha o direito de poder analisar e escolher, né, o caminho que deseja para o Brasil, que deseja para as nossas próprias vidas. Eu acho que tem muita coisa em jogo, assim, o tabuleiro. Se no Brasil as coisas parecem que estão mais ou menos definidas, eu não acredito nisso. Eu acho que nem nos melhores momentos do governo PT, lá em 2005, 2006, 2010, as coisas não se resolveram com um ano de antecedência, que dirá agora, né? A Maria Corina teria pelo menos 35% dos votos no primeiro turno. Pois é. Então, eu vejo muita gente falar, não, tá resolvido. O pessoal tá achando no primeiro 26 turno. tá resolvido. O pessoal tá história, né? Tem que ler a história um pouquinho, eu acho. Cara, galera, assim, 1 ano, falta 1 ano pra eleição, né? Exatamente, mais ou menos 1 ano aí, início de outubro. 1 ano. 1 ano no Brasil é uma década, cara, pra tratar de política. Em governos de direita, nada acontece, literalmente,
nesse período, né, em um ano. Em governos de direita não tem denúncia de corrupção, também não tem trabalho, né, não tem nada em benefício do povo brasileiro e também não tem denúncia de corrupção inventada, não tem denúncia de corrupção maximizada, né, não tem nada disso. Mas num governo de esquerda, tapioca vira escândalo nacional. Então, eu não consigo dizer que em um ano tá resolvido, não. Mas, pelo menos, cara, eu acho que fica mais claro nós contra eles e a gente, né, tem a possibilidade, eu particularmente, vendo aí alguns nomes do União Brasil, progressistas, essa turma aí que de alguma maneira ingressou nesse grande governo de coalizão que se colocou como necessário para derrotar o fascismo em 2022, eu fico muito feliz de ver parte dessa turma aí pular do barco, e eu espero que a gente consiga conseguir derrubá-los, não só do barco, mas derrubá-los politicamente, eleitoralmente, nas próximas eleições, né? Aquilo que a gente vem falando tanto. Infelizmente, no Brasil, o presidente é uma figura hoje muito enfraquecida, né? O presidencialismo é uma figura muito enfraquecida. Então, a gente precisa de um Congresso melhor, a gente precisa construir uma frente política verdadeiramente democrática, verdadeiramente interessada na construção de um país diferente, na construção de um país igualitário, na construção de um país que respeite os direitos humanos e que seja contra tudo aquilo que imperou nesse país ao longo de 525 anos, né? Eu acho bom que esse movimento aconteça, que fique aberto aí o nós contra eles e que fique aberto quem é quem, para que depois ninguém se diga enganado lá na frente na hora de tomar suas decisões político-eleitorais. Tem um detalhe, né, que quem articulou, né, pelo menos foi vazado isso e lideranças do PT confirmaram, né, que quem articulou essa derrota da MP do IOF, que até então teria tido um acordo do governo, né, com os partidos ali do chamado Centrão, foi o Tarcísio, né? O Tarcísio. Não é liderança do PT, não, liderança do PL. O Sóstenes agradeceu na tribuna. Pois é. Só que o próprio José Guimarães, que é líder do PT do governo, falou, né? Ou seja, porque no começo eu achei, será que isso não tá sendo vazado pra dizer que o Tarcísio... Não, o Tarcísio fez vídeo. Pois é. Dizendo que as mentiras do PT, como sempre, estão falando que eu articulei nada, estou trabalhando por São Paulo, que é charlatanismo. Esse vídeo, isso tava no Twitter, ele fez o vídeo. Eu achei, cara, se tá vazado, com colete, pra dar uma moral pra ele. Aquele colete que o governador adora. Eduardo Leite. Isso, com colete, com a bandeira do Estado de São Paulo e tal. Estou trabalhando pro São Paulo, canastrão pra caramba, né, e tal. E o PT sempre mentindo, essas mentiras e tal. E tipo, o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, foi na tribuna, depois da derrota lá da MP, agradecer ao governador Tarcísio. De começo eu fiquei com a sensação de vazamento exatamente pra fortalecer o Tarcísio. Pô, será que ele fez isso mesmo? Vamos ver se... Pra legitimar, né? Como uma voz, um articulador. Isso aí, como estavam falando anteriormente. Não né? que ele não fosse capaz de fazer, não em termos de capacidade, mas né, de vontade. Mas assim, tipo, tudo pra colocar o Tarcísio em evidência vão ser usados. Então eu fiquei meio cabreiro. Mas é isso, confirmado, né? O próprio Zé Guimarães confirmou. E aí entra mais um ponto que eu tenho falado aqui. Essa coisa do otimismo de primeiro turno que eu tenho visto algumas pessoas aí falando. Vai ser primeiro turno. Nosso amigo Pablo Martins CH também. Acabou. CH também. CH acha que vai no primeiro turno. Tem tudo galera, eu, sinceramente, além de a história não demonstra isso, né? Evidências históricas, além disso, acho que tem um porém aí que eu ressalvo, beleza. Que tem a coisa de manter, né, Luara, você que é uma militante do partido, de manter a militância, ali, não, vai dar, né, pra não desanimar, pra não tornar logo um segundo turno e tal. Beleza, tudo bem. Quem acha que vai ser assim, tudo bem, a gente tá aqui pra dar a nossa opinião a partir de fatos que a gente vê e entende com a nossa bagagem, e acho que nós quatro concordamos que vai ser improvável que o Lula ganhe no primeiro turno. Mas vamos lá, vamos ter, quem sabe, chegando lá, né, vamos ver como é que chega. Dito isso, queria puxar aqui pro Dani e pra Luara. Primeiro, esse papel do Tarcísio, porque um dos pontos que eu vejo, e eu tenho falado sobre isso, né? Acho que vai ser difícil, mas eles vão precisar se alinhar. Eles ainda não sabem quem... Isso é certo, eu tenho certeza absoluta. Eles não sabem quem vai ser o candidato. Eles estão perdidos. Eles estão
Tava perdidos. ficando claro, na hora que o Tarcísio despontou, meio que seria o candidato, ele, os primeiros revés, aquilo que a gente sempre fala, né? Quem bota a cara vai apanhar. Quem botar a cara pra fora do buraco vai levar paulada. Nas primeiras pauladas que levou, ele viu que o nome dele deu uma murchada nas pesquisas, Exato, ele já se começou a retraiu pra melhor garantir 8 anos em Isso São aí. Paulo do que eu Tem um embarcar numa menino lá do candidatura deputado derrotada. federal lá, não vou nem falar o nome desse deputado federal aí, que vai ser o próximo que a gente vai ter que combater mais ainda pra presidente, né? O deputado federal de Minas lá. Já falou, pois é, mas é difícil, né? Porque, pô, ele vai ser reeleito, né? Então vai sair. Então ele mesmo, né? Ele já deve estar tomando um monte de tapinha nas costas de meu presidente, um monte. Mas, irmão, a disputa é outra coisa. Então como é que vocês veem aí o papel do Tarcísio? Exatamente considerando que já começam a lançar Ratinho, sinceramente também é outro que, pô, tem um Senado ali esperando ele, provavelmente, Eu né? fico Ele imaginando- consegue, acho que, garantir uma vaga ao Senado ali, Eu fico com a imaginando chapa do Moro e tal. o New York Times se referindo ao presidente do Brasil, Little Mouse. Ou o interessante rato, né? Também que tem o Luiz Ricardo chamando ele o interessante rato, chamando o Ratinho. Luara, o que você tá vendo aí do Tarcísio nessa composição aí? Principalmente considerando esse novo cenário, né? Que não é tão novo assim. É aquilo que eu já falei em alguns momentos aqui no lado B, que o Tarcísio é vendido, né? Foi vendido como este nome técnico, mas ele é exatamente o que falavam que o Haddad era. É um poste, foi colocado lá e ele não se ajuda. Quer dizer, no momento em que ele começa a subir ali, ele faz declarações horrorosas, né? Como aquela da Coca-Cola, né? No dia que começarem, no caso do metanol, né, ele fala que no dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me prejudicar. E é constrangedor, não sei se todo mundo viu esse vídeo, porque ele espera risadas, as risadas não vêm, ele repete a piada, e aí alguns assessores devem ter se cutucado, e aí, e depois gravaram um vídeo para se desculpar, porque é evidente que o negócio pegou mal, e a primeira coisa que todo mundo lembrou foi do Bolsonaro debochando das vítimas da pandemia. Então, olhe só esse cara aqui, como é igualzinho ao Bolsonaro. Foi um alinhamento muito evidente. Eu acho que até a extrema-direita se assustou também, quem estava alinhado, né? A extrema-direita de sapatênis, aquela, né? Quem estava alinhado ali com ele se assusta também e pensa em possibilidades para não perder São Paulo. E a gente tem que falar, né, do caçabismo. Então, assim, o apoio aí aos candidatos do PSD também para poder mexer, né? Porque isso também influencia ali em São Paulo. Quer dizer, sai o Tarcísio para presidente, quem é que vai ficar ali, né? Sobra para eles. Mas como é que essa conta vai ser feita? Como é que isso vai ser dividido? E o Caiado tentando ganhar espaço ali, né? Essa fusão do Progressistas com União Brasil também. Eu quero entrar nisso porque você usou o termo punição, né, Caio, para retirada de cargos do União Brasil, e não só do União Brasil, né, de todos do PP, enfim, de todos os que deveriam ser base aliada, mas que têm votado contra. Eu acho, sim, que é a palavra mais adequada, porque não é punição, isso é óbvio, né? O PT tem um histórico muito grande daquele meme, né? Senhor, ela te deu 7 facadas, o senhor voltou com ela? Pois é, o PT tem esse histórico, mas eu acho que nesse momento, e eu falei isso também em algumas dos nossos últimos, né, programas, que eu achava que era o mínimo que o PT tinha que fazer peneirar ali quem é que tá dentro, né? Quem não tá dentro pula fora. E isso veio né, por declarações, por meio de declarações muito diretas de atuais ministros que falaram, olha, eu não vou sair. Celso Sabino, que deu aquela tirada no Caiado também, a mesma tirada que o Lula deu, né, nas eleições, quando ele chegar a 1,5% das pesquisas, eu respondo. O André Fufuca, que falou, né, reiterou o apoio ao Lula. Então, assim, isso não é qualquer coisa. A você peitar o próprio partido, quer dizer, eu também tenho garrafa ali dentro. Vou pegar, assim, os termos que o Centrão e esse tipo de partido fisiológico usa. Eu também tenho as minhas cabeças, vou usar, e quem não tiver comigo vai perder espaço. Isso é o evidente. Então, assim, o que a gente fala sempre de usar o peso da caneta parece uma coisa muito pragmática, até feia, porque usa esses termos de usar a máquina, com a máquina na mão, parece mesmo uma coisa até, né, como eu falei, que é fisiológica, né, do partidarismo, mas, gente, claro, assim, você não tem alinhamento político, não estou falando nem ideológico, alinhamento político com o governo, o que você está fazendo ali dentro, sabe? Por que você tem algum tipo de influência? Muito ainda.
a gente falava do Ministério da Vingança, o Ministério da Vingança nunca... O pessoal reclama, né, do Ministério do Namoro nunca foi colocado, mas o Ministério da Vingança não foi. Então, se não teve amor, ódio. E a gente queria muito, né, voltar com ódio, se não ódio, pelo menos com revolta nos olhos, né, sangue nos olhos. E isso também não rolou. Então, eu acho que é o mínimo, né, essa coisa dos cargos, não acho que é uma retaliação, uma punição, é o óbvio. E é isso, assim, eu acredito que estão estudando, estão meio perdidos ainda, é a primeira vez que eu vejo um cenário um pouco melhor, né, mas também não acho que isso vai se refletir, e olha que eu sou a otimista da mesa, hein, gente, não estou esperançosa a esse ponto de que ganharíamos no primeiro turno, até porque não é como se a gente não tivesse sofrido uma tentativa de golpe em pouco tempo, saca? A gente tem uma direita que é golpista. A gente tem uma direita que até o último minuto, pelo menos nas eleições em que foram civilizadas, e aí de novo com muitas aspas, até o último minuto tentou fatos políticos em capas da Veja, né, em dossiês que nunca apareceram, em sequestros que depois se revelaram forjados, em debates que foram manipulados. Então, assim, esse é o histórico da nossa direita. Não dá pra gente baixar a guarda, não dá pra gente achar que tem alguma coisa ganha, porque, assim, por mais que seja um desejo do nosso coração, nós não vamos ter vida fácil, como não tivemos nos últimos anos, principalmente aí desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma, mas é ficar atento e forte. Quero, até para vocês entenderem por que eu puxei nesse tom, né, de nova fase do governo e tal, porque tem uma entrevista que eu li trechos, ainda não vi, vou ouvir, do José Guimarães, né, que é deputado líder do governo, né, lá do... eu vi o corte também. Lá para nossas amigas das Cunhãs, né, o podcast As Cunhãs, maravilhoso, lá do Ceará, e o José Guimarães é de lá, né, deputado federal do PT do Ceará, e entre outras coisas, né, ele fala que chegou uma nova fase pro governo Lula, né, que não vai poder inventar, mandar muita coisa para ir ao Congresso, porque senão vai ter problema. Aí abro aspas aqui. É votar o orçamento, ter os 3 projetos importantes e ligar o modo eleição em 2026. Pois é. E eu acho até, eu falei bastante aqui já no ano passado, que minha análise de 2025 seria muito... Eu falei, cara, vai ser muito parecido com 2015. De paralisação dos projetos, né? De não ter governo. E graças a Deus eu errei um pouquinho, né? Porque o governo conseguiu passar ainda, pelo menos... Conseguiu reagir do meio do ano pra frente. Exato. Conseguiu reagir não só lá no Congresso, mas como na opinião pública. Né? E aí, sim, mostra também a diferença, né? Não só de contextos, mas de composições, né? Do próprio governo Lula, né? A gente sabe, eu falava isso, né? Dilma não é Lula, Lula é Dilma, etc. Essas coisas. Então também tem essa questão. De toda forma, me parece que esse é um corte do tipo, agora não passa mais nada. O Centrão tá abandonando, os caras já não eram fiéis, né? Mesmo, agora eles conseguem ser infiéis à própria infidelidade deles, ou seja, né? A coisa me parece que agora realmente vai ser... A partir daqui é modo eleição, então achei interessante. E essa questão do cargo é importante não só para... A Luara não gosta da palavra, mas como retaliação, né, e tal, papapá. Mas orçamento e eleição para o ano que vem. Porque todos esses caras que estão lá nas vice-presidências de Caixa, diretoria de Denox, esses cargos aparentemente de baixo escalão e tal, eles têm muita presença nos territórios. E ele está indicado por um deputado, não sei da quanta, do PP do Piauí, por um motivo. Para angariar votos naquele território a partir do suposto investimento, né, de favores, troca de favores para os cabos eleitorais locais, para eleger esses deputados. Então, tirar o cargo deles faltando um ano para a eleição, não apenas é uma retaliação pelo não alinhamento que deveriam entregar para o governo no Congresso, como dá uma cortada de asa muito menor do que seria há 10, 15 anos atrás, por causa de orçamento secreto, essas coisas. E aí tem um papel muito importante do STF, viu? O ministro Flávio Dino também segurando essas emendas em ano eleitoral, né? Pedindo o mínimo, né? Transparência, plano de trabalho e tal. Mas eu acho que vai ter um efeito nas eleições legislativas. E estava olhando aqui, por curiosidade, né, o seu Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro e fica toda hora aí dando entrevista como... articulador, né, não, como grande teórico também político. Grande player político, e que tá patinando nas pesquisas do Senado, no Piauí, em 4º lugar, 5º lugar e tal. Eu fiquei curioso para saber da última eleição dele para senador em 2018. E aí eu fui ver,
Piauí é o estado mais lulista do Brasil, né? Entregou mais de 70% dos votos em 2022, já no primeiro turno. E é governado pelo PT e seus aliados já, acho que há 20 anos, desde 2002. E a chapa pro estadual, né? O governador Wellington Dias, na época, hoje ministro e senador licenciado, foi reeleito com 55% dos votos no primeiro turno. E a chapa do Senado era os atuais senadores Marcelo Castro, do MDB, e Ciro Nogueira, né? Do PP, uma coligação que além do PP e MDB tinha PT, PCdoB, PDT, PSD e outros partidos menores, né? Então, ele teve... Tempos mais simples. Ele teve quase 900 mil votos já em 2018, na eleição que o Bolsonaro ganhou. Não tão simples. Coligado com PT e PCdoB, né? O governador Wellington teve 955 mil votos e hoje, né, na oposição, como soldado bolsonarista, homem... né, o bolsonarista ali que sabe usar um talher. O bolsonarista que bota o terno e conversa com as pessoas. Combina o sapato com cinto, tá patinando, né? Importante combinar o sapato com cinto. Tá patinando nas pesquisas, né? Então, nesses estados, e o Senado a gente vai falar disso ao longo do ano que vem, né? Vai ser uma batalha muito importante. O Zé Guimarães fala disso. Porque 2/3, né, do Senado serão renovados, e o Senado, né, faz impeachment de ministro do STF, entre outras coisas. Indicação. Nos estados que o Lula tem ampla maioria, né, é muito importante a montagem da chapa para não acontecer o que aconteceu do chefe do gabinete civil do Bolsonaro e grande teórico político da direita ser um cara eleito com votos do Lula, com votos do PT, em 2018. Spoiler, não vai acontecer de novo. O meu papel é falar. E aí, é isso, repercutindo, continuando, até pegando o gancho do Dani, né, o José Guimarães declarou que o governo tem interesse em eleger a maioria dos senadores, né, e aí ele cita um negócio que é interessante, a turma do MDB do Senado, né, o PSD do Otto Alencar na Bahia, né, ou seja, esses partidos chamados Centrão, é uma coisa que muita gente já sabe, mas é importante a gente ressaltar aqui, eles são partidos muito locais, né? Então, assim, o partido, aquela região ali fecha com Lula, a outra região não fecha. O PSD da Bahia não é o PSD do Paraná. Exato. Então, aí o Guimarães diz aqui que 29 senadores, diz que tem que eleger 29 senadores para ter a maioria no Senado, vai ser fundamental. E aí, para finalizar, tô lendo aqui a revista, a notícia do Poder 360, aliás, é péssimo site, mas tudo bem, tá repercutindo aqui a fala do José Guimarães nas Cunhãs, tá, gente? Ainda não ouvi, já baixei, mas ainda não ouvi. E aí ele citou o caso do Fufuca, que é do PP do Progressistas do Maranhão, o Celso Sabino, que é do União do Brasil do Pará, e o Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco, né, que não deixaram o governo, são ministros, não deixaram o governo, e aí falando que o Lula tem aprovação elevada no Maranhão, Pará e Pernambuco. Aí abre aspas aqui. O estado deles é Lula disparado, se eles deixarem o governo, vão se ferrar lá. O Sabino se ferrar com o Helder Barbalho no Pará, o Fufuca do Maranhão, com o Dino, e o bacana do Silvio em Pernambuco. E aí, né, como eu falei, né, essa coisa do estado, né, e aí o Dani também falou, é isso, são estados que o Lula tá muito bem cotado, que historicamente é bem cotado, e aí os caras também não podem romper com o Lula sob o risco de perder palanque, de perder espaço, né, e de perder voto, principalmente. O Silvio Costa Filho é filho do Silvio Costa, né, que foi deputado e era de um partido naníco, do atual Avante, né, partido naníco e tal. E aí, essas coisas da política brasileira, né, cara, o último soldado da Dilma em 2016 era o Silvio Costa. Caraca, ele dava declaração, chorava e tudo. Chorou e tudo. Acendeu o cigarro na varanda, acabou. É isso. Essa cena. E aí, por fim, pra gente finalizar o programa, a piada que rolou lá no Conselho Editorial, né, do lado B, né, que tem aí agora a Federação Progressistas e União Brasil, que não são nem progressistas, nem unidos e nem do Brasil. Né? Exatamente. Só pra, antes da gente finalizar, cara, não tem a ver com esse tema. Não tem a ver com esse tema, não, mas eu acho que enfim, a gente não cabe tempo pra gente debater, mas eu só queria pontuar também um outro acontecimento que teve semana passada, que é muito importante, que é o pedido de aposentadoria do Barroso. É verdade, né? E... Vai ter uma sucessão. Vai dar tempo de falar. A gente pode debater no futuro, mas eu quero lançar aqui a campanha Rubens Casara no STF. Tá bom. Por favor. Olha só, enfim, indicação ao STF, a gente tem que levar em consideração dureza ideológica, dureza política e baixa possibilidade de traição.
né? Historicamente o PT também não Pois levou é. em conta. Pois é, nunca levou em conta, eu diria. A não essas ser últimas eu agora, acho que talvez, no Dino. Mas eu acho que Rubens Casara reúne esses 3 elementos e já lancei a campanha no Instagram, no meu Instagram lá, Fagner Torres de Lima. Vou lançar no lado B aqui, Rubens Casara no STF. Dona Jan, já sei que a senhora é ouvinte do lado B. Dê a ideia ao presidente. Rubens Casara no STF. Mais um botafoguense, né? Tá cheio de botafoguense no STF. Botafogo de futebol e regatas. Botafogo de futebol e texto. Vou contar isso aqui. Eu espero que neste momento minha avó, minha mãe deixem de ouvir, mas eu vou contar isso aqui, que tem um conhecido meu que ele fala assim que se ele fosse presidente, para indicar alguém ao STF, ele primeiro pedia pro cara gravar um vídeo dando pra um cavalo. E aí ele Ele assistiu Black Mirror, né? Eu espero que nunca Ele vaze. assistiu Black Mirror. Continua, Laura. É o primeiro episódio, Eu quero entender. Que nunca vazem nenhum vídeo do Fux, do André Mendonça, sim. do Cássio Nunes Marques por aí. Caraca, não esperava essa, Laura. Me pegou aqui. Foi de 0 a 100 muito rápido, né? Muito rápido. Ainda bem que foi você que falou. Fica a dica aí, presidente. Não vão cancelar a gente. Caraca, A dica do bom. Casara ou a dica da Luara? As duas, né? As duas, caraca, Laura. Essa tu me pegou muito bom, muito bom. Eu não vi o Black Mirror, então não sei. O Black Mirror não é cavalo, é porco. É porco. Ai, mas, pô, mais tranquilo, né? Não, e é na função ativa, digamos assim. Caraca. Primeiro-ministro. Caraca, escolha muito difícil, já diria Estadão. Essa, pô, realmente, o lado B me surpreendendo depois de 9 anos, muito bom. Então já vou... Luara, já dá até o tchau aí, porque depois dessa eu não tô conseguindo nem terminar o programa. Tchau, Lu, até semana que vem. Opa, tchau, Caio, Fagner, Daniel, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Desculpa, mãe, desculpa, vó. Desculpa todo mundo que se sentiu ofendido. Não é nada pessoal. Quem me conhece sabe. Calma, eu não estou defendendo a ideia, eu só repassei a ideia. Eu falei que alguém teve. E que se alguém teve, vai saber se alguém já usou, né, essa ideia. Não sei. Espero que não vazem vídeos aí, não tenho interesse nenhum de ver, mas a ideia existe. Então, até semana que vem, acho que, né, destrinchamos bem o programa aí, os tópicos do programa hoje. Espero que o pessoal, se não tenha gostado, pelo menos reverbere, né? Pelo menos comentem aí. Até. Muito bom, gente. Essa realmente, chorando de rir aqui. Amanhã tem vídeo da Luara de branco, sem maquiagem, falando quem me conhece sabe. Desculpa quem se sentiu ofendido. Ai. Daniel, boa noite. Como diria o carioca revoltado da enchente, não me interessa se a Britney Spears está com um cavalo. Ou gravidou de um cavalo, assim como candidatos à sucessão do Barroso. Então, bem, só posso dizer até semana que vem. Esse da enchente também, confusismo. É o confusismo brasileiro típico. Confusismo brasileiro, esse cara aí apareceu apoiando gente do PSOL, falando de Bolsonaro, doideira. É o Freixonário. Meu Deus, deixa eu me recuperar. Fagner Torres de Lima, boa noite. Olá, boa noite. Só deixar aqui 3 recados. Não esquecer do Domingo é Dia de Cinema, no próximo domingo, né? Lá no Cinema Estação Net em Botafogo. 9 horas, a apresentação de Malês, né? E depois, né, R$5 o cinema. Você não encontra filme em cinema nenhum mais a R$5, mas lá no Domingo é Dia de Cinema a gente encontra. Então vai ser apresentado Malês, depois vai ter uma roda de conversa que eu não sei exatamente com quem. Leon ainda não me mandou quem são os convidados, mas deve ser, enfim, Tarcísio Mota, os de sempre. O Leon só convida os de sempre, né? Já aproveitar aqui a crítica ao Leon. Caraca, cara. Não. Quem topa aí também, né? Tem que criticar. Tem que topar aí também, domingo de manhã, né? Vamos trocar. Um alô pro deputado Tarcísio, nosso ouvinte. Mas, enfim, mas o Tarcísio toda hora não, né? Pô, mas quem topa domingo. Chama podcast, chama o Caio Belandi pra ir lá falar de comunicação, Daniel. Você quer que o Caio acorde 7 horas da manhã no domingo? Chama o Daniel pra ir lá falar de economia, né? Porra, fica toda hora Tarcísio Mota. Domingo, 9 horas, eu tô dando a última ainda. Com todo o respeito aí, Tarcísio, sabe que eu, sou seu amigo, mas, porra, toda hora é foda. E
O outro recado que eu queria dar. Fazer depois a planilha pra ver quem mais foi no Domingo de Cinema. Tarcísio, cara, e a Mônica, que também agora tá no PT, a pastora Cunha. Mônica. Caraca, a Mônica Cunha vai Toda direto. hora, cara, toda hora. A Mônica Francisco. Debate com Mônica Francisco. Debate com Mônica Francisco e Tarcísio. Pô, beleza, cara, porra, outro aí. Tem um monte de gente aí, pô. Quem topa, domingo, 9 da inclusive manhã. tem gente aí que quer ser candidato, enfim, né? Chama aí, dá visibilidade às pessoas. Chama o Ciro, né? Sim. Fica aí, ô Leon, fica a dica aí, Leon, por Ciro você, Gomes hein? no Domingo de Cinema. Vê se você escuta aí, enfim, e é isso. E deixar, cara, 2 dicas culturais, hein? 2 dicas culturais aí pra turma. A gente tá falando de tanta merda do Brasil, né, cara? Vamos falar de coisa boa, né? Assistam Caramelo, cara. Porra, filme é uma gracinha. O filme fala do cachorro tipicamente brasileiro, que é o vira-lata Caramelo. Assistam aí e chorem, dê risada, porque o filme dá vontade de fazer isso tudo. E é legal. E a outra dica cultural também é assistir a série, principalmente pra galera que já é 40 a mais aí, como é meu caso, o caso do Daniel, né? E aí, pô, vai ter muita memória afetiva, vai dar muita risada também, enfim, tem muita nostalgia. Assistam a série Chico Anísio, um homem à procura de personagem. Acho que, pô, embora tenha sido feita pelo filho do Chico Anísio, então isso, né, obviamente... O Chico Anísio, que não ouviria o podcast lá do Rio, não certamente. ouviria, provavelmente não, né, cara? O Chico, principalmente naquele período ali de rompimento com a Globo, ele deu muitas derrapadas, assim, declarações, né, no mínimo polêmicas, né? Racistas. Escreveu artigos racistas em jornal aí, na época da Copa de 2006. Não reacionário. Né? Mas um gênio. Né? Então, é isso, mas eu acho que é isso, Na época assim. que se faziam gênios reacionários. Exatamente, né? Eu acho que talvez o Chico tenha sido o último gênio reacionário. Depois dele, não sei se, não teve, não. se temos outro no Brasil. Mas é isso, o Chico Anísio de fato era um gênio, assim, era um gênio, um cara genial. E eu acho que vale muito a pena assistir a série dele, porque é um show de nostalgia, dá muita risada, né, e pô, relembra, né, cara, de outros humoristas e comediantes da mesma geração dele que eram espetaculares, assim, muito legal, 5 episódios aí de 50 minutos, que, pô, se termina o 5º episódio com, pô, querendo que viesse o 6º, mas não tem o 6º, eu acho que é isso. E tem uma outra parada que me pega muito, assim, que me pegou muito e que me fez refletir individualmente, assim, lógico que, né, não tenho 1% do talento do Chico Anísio para comédia, nem para, enfim, mas me fez pensar sobre, né, da mesma maneira que eu fiquei pensando quando eu vi o documentário Andanças, né, sobre a Beth Carvalho, né, tem muitas imagens de arquivo, né, cara, muitas imagens da família, né, muitas imagens pessoais, assim como no filme da Beth Carvalho também, né, que ela, uma coisa que eu não sabia até assistir o filme, ela filmou praticamente a carreira inteira. Ela filmou a própria carreira, né? Ela fez um arquivo vivo da música popular brasileira durante os 70 e poucos anos que ela teve. Essa né? eu ouvinte do né? Essa ouviria certamente o lado B, enfim, e seria convidada, inclusive, se tivesse a oportunidade. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre como as pessoas elas têm dimensão do seu tamanho, né? Elas deixam registros, né? Elas não esperam que os outros façam registros delas para a posteridade. Elas fazem os seus próprios registros, e isso é uma característica muito interessante das pessoas que, enfim, têm algum nível de genialidade naquilo que produzem, e obviamente no caso deles, né? Que, enfim, já eram pessoas bem-sucedidas, pessoas com grana, nos anos 60, 70, 80, pessoas que tinham poder aquisitivo, inclusive, para isso, né? Mas hoje em dia, Brasil, assim, né, no Brasil não era qualquer um que se filmava imagens da família. Handcam não era em 1980. Handcam é dos anos 90. Antes era aquele trambolho. Mas agora essa não é mais a nossa realidade, né? A gente vive num mundo que um celular é o suficiente para a gente poder registrar a nossa vida, registrar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa no mundo. E muitas vezes a gente não se atenta, ou se faz esse tipo de coisa, é muito mais de uma estética narcisista ali, de mostrar no Instagram onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos comendo, né? Mas é isso, assistam Chico Anísio,
Um homem à procura de um personagem muito bacana. A galera com mais de 40 aí, que é o meu caso, o caso do Daniel, vai curtir muito ali de relembrar os quase 200 personagens que Chico Anísio inventou, e personagens brasileiríssimos que estão aí ainda hoje. Os personagens e as figuras em quem ele se inspirou para fazê-los, né? A gente estava falando agora há pouco aqui do Congresso Nacional, por exemplo. Nunca houve tantos justos veríssimos em Brasília como existem hoje, né? Personagem do Chico Anísio que dizia que pobre é uma desgraça, pobre tem que morrer. Nunca o Congresso teve tanto justo veríssimo como tem hoje. Pois é, o Fagner que é um grande fã da escolinha do professor Raimundo. Sou, Eu muito também. fã, muito Eu fã. também sou. Antes de terminar, mandar um abraço aqui pro Vinícius. O Vinícius é um apoiador que me encontrou lá no Samba da Volta no sábado. Dei um pulinho lá no Samba da Volta. Ele me abordou, fui sair rapidamente, ele me abordou rapidamente. Mas o maluco não sabe por que ele não melhora, mano. Caralho, o maluco não para em casa, brother. Ele tá no sambinha, deu mole, tá no sambinha. Aí não tem voz pra fazer o programa. Foi no Fica sábado. reclamando de quem chega atrasado, que no caso chega com uma hora de antecedência. É, tá A vida soltinho, é assim. né? Tá soltinho. Nada como as férias do homem. Férias é muito O bom. homem de férias, realmente. Não sei se férias é muito bom ou se trabalhar é ruim demais. Trabalhar é né? ruim demais mesmo. Eu acho que as duas coisas. O maluco tá soltinho. Um dia de férias. Trabalhar é a pior coisa que eu fiz Imagina pro depois de dinheiro uma na vida. semana. Aí mandar um abraço aqui pro Vinícius, né? Falei rapidamente com ele, prometi deixar um abraço, então tá aqui seu abraço. Um agradecimento aí pela audiência, pela confiança na gente, Vinícius, por ser um apoiador. Faça igual o Vinícius. Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Semana que vem, já sabe, terça-feira, né? E aí, quem se adaptou ao dia novo aí? A gente tá se adaptando. Terça-feira a gente volta para continuar debatendo o Rio, o Brasil, o mundo, o Prêmio Nobel, o prêmio do SBT Troféu Imprensa, cinema, enfim, debater tudo aí que a gente quiser debater, cavalos e filmagens, da maneira que você conhece, independente, contra-hegemônica, com o coração cheio e a consciência tranquila. Forte amplexo e até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.